Saudações cinéfilas, como vocês estão? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas, e hoje estou presente com o honorável Vanderlei Teixeira do Chuveiro Sapos. Tudo bom, Vanderlei? Olá, gente. E Alex? Opa! Hoje é uma ocasião muito especial, porque não é apenas o episódio número 40 do Arquivos Nicole Kidman, como também a gente vai falar sobre um dos filmes favoritos da vida do Vanderlei, que é Antes de Dormir. Ah, pois é. Que E situação. antes de falar sobre qualquer coisa desse filme, eu quero fazer uma denúncia, porque esse Blu-ray aqui faz parte de um lote danificado. Os aparelhos simplesmente não conseguem ler este Blu-ray. Vixe. Houve algum erro de fabricação e Mas simplesmente. generalizado, todas as cópias são assim? Então, me falaram que teve outras pessoas que compraram Blu-ray que se deram mal. Eu acho que foi todo um lote Vixe, prejudicado. Maria. Hoje não dá nem pra correr atrás. Então, infelizmente. Ai, tem umas coisas erradas aqui. Tipo, a duração do filme que tá 115 minutos. Ele tem só 90 minutos. 90. Ah, o DVD que eu tenho é 90, 91. Tá 92, o DVD tá certo. A É, sorte é que existe o DVD também. Eu comprei ele nas lojas americanas, eu tava também tenho. fechando. E aí o Blu-ray eu ganhei, mas aí tirei do LAC pra rever e ele simplesmente não roda. Aí, infelizmente, eu vou ter que. Eu não sei se eu guardo como souvenir ou eu aproveito e estorvo para outro filme. Tá Eu tanto pensei que você ia fazer outra denúncia a respeito da capa. da capa, né? Gente, É não que dá. simplesmente cortaram o Mark Strong, né, da capa, coitado. Eu acho, mas não sei, assim, é muito estranho o visual dela aqui, porque essa daqui não é a mesma essa aqui, não sei. Eu sempre achei muito estranho eles terem utilizado esse post assim com ele. Não É sei que se foi aqui dá a impressão de que o cabelo dela é liso e é, longo, né? E no filme ele é meio. Não que ele não seja liso, mas ele vai até a altura dos é ombros, né? Ele curtinho, tem né? aquela. Eu não sei, eu não entendo Só nada tem de um pintar. momento dela que meio que de flashback quando ela tá Ah, com Colin Firth, que ela tá com o cabelo longo. Eu não sei se. Mas não faz muito sentido eles terem explorado esse visual pra. Detalhe, gente, mas é uma coisa que me incomoda, me dá toque esse post. vamos pegar novamente a capa do Minha Vida. Eu dou essa É, feita pro mas. vídeo. Você já colocar de pôster aí a Trindade, né? Não, mas Parece ali foi decisão, bastante. ali é decisão de distribuidora. Isso aqui é material do próprio pessoal que lançou esse filme lá fora. Enfim. Agora entrando um pouco mais sobre o filme, criticando o filme em si. Nesse Blu-ray que não funciona, tem a mesma sinopse do DVD que diz que todas as manhãs Christine acorda sem saber onde está. Suas memórias desaparecem todas as vezes que ela dorme. Seu marido Ben é um estranho. Todos os dias ele tem de recontar a vida deles e o misterioso acidente que fez com que Christine tivesse amnésia. Encorajada por um médico, ela começa a escrever um diário para ajudá-la a reconstruir suas memórias, mas ela acaba descobrindo que a única pessoa em quem confia talvez esteja contando apenas parte da história. Tá errado. Eles pegaram a sinopse do livro, né? Que tá falando escrever um diário quando aqui ela faz as gravações numa Dois é uma câmera cama. fotográfica. Meu Deus, tá difícil, viu? Antes de dormir. Parabéns aos meus É. ouvintes. E só revisitando os dados básicos, Antes de Dormir é um filme que é uma coprodução entre Reino Unido, Estados Unidos, França e Suécia, mas ele foi todo rodado, né, na Inglaterra, no Reino Unido, e ele foi lançado, vamos ver aqui, meu Deus, abra aí, o lançamento no Reino Unido aconteceu em 5 de setembro de 2014. Nos Estados Unidos, deixa eu ver se eu encontro aqui. Foi em 31 de outubro de 2014. E no Brasil, foi no dia 22 de janeiro de 2015. Eu lembro que eu assisti o filme numa cabine de imprensa. Acho que eles fizeram em dezembro. Acho que foi a última cabine que eu assisti em 2014. Hum. E
Outro detalhe é que ele custou 22 milhões de dólares, ele foi um fracasso comercial. E eu quero entrar nessa da coisa do fracasso, que nos Estados Unidos ele só faturou 3,2 milhões de dólares. Só que eu não sei se você lembra, ele foi um filme que foi lançado por uma distribuidora super fajuta, uma tal de Millennium. Clarios Ah, Entertainment. E aí, eu pensei, enquanto a gente estava de uma gravação para outra, eu li rapidamente o histórico dessa distribuidora. Aí era meio que um grupo de executivos de estúdio que se juntaram para criar essa distribuidora. Só que eles só conseguiram lançar 3 filmes, e um deles foi, né, o Antes de Dormir. E aí sumiu do mapa. Eles tinham um catálogo mais amplo, mas eles faliram antes de conseguir colocar esses outros filmes no hum, mercado. Eu acho que aquele filme, acho que O Amor a Cada Esquina, She's So Funny That Way, que tem a Jennifer Aniston, a Imogen Poots, que é do é o do. Ai, como é o nome daquele diretor? Peter Isso, Bogdanovich, Bogdanovich. É, é, que acho que foi o eu último lembro filme dele. dele, né? Ele Sim, era dessa distribuidora, mas acho que ele foi revendido para um departamento da Lionsgate. Enfim, um desastre, né? Até sim. assim, em Você que números fala da gerais, Millennium. A Millennium também, né? Também nossa, não é. Que é a mesma responsável pelo Refém. Né? eles lançaram o The Paperboy também. Paperboy também. É, exatamente. Outra que era o famoso selo daqueles filmes de ação que é direto para DVD. Que é a maior cara, né? Que Sim. é direto para DVD. É. Então, aí foi para essa distribuidora, foi um fiasco assim nos Estados Unidos, que ele foi lançado em quase 2.000 salas, aí foi lançado no fim de semana de estreia ele ficou em 15º lugar. Misericórdia. É, pra ver, né, o quão mal ele foi, né? Faturando nem 2 milhões de dólares. Aí o filme só ficou em exibição 3 semanas nos Estados Unidos. Ixi. Aí eu lembro que depois eles lançaram uma comédia romântica que eu não lembro o nome aqui no Brasil, acho que nem lá fora eu consigo lembrar, que é com a Diane Keaton e Michael Douglas, dirigido pelo Rob Reiner, né? Reiner, não sei. Esse negócio dos cachorros. Eu não assisti. Aí você lembra que até fez um pouquinho assim de dinheiro, mas não foi suficiente para essa distribuidora continuar lançando filmes. Sim. Mas assim, depois, né, de todo esse acesso, acho que eu já contei um pouco sobre como foi, né, meu acesso ao filme. Ele é recente, não tem 10 anos ainda. Eu assisti em uma cabine de imprensa aqui no Brasil, foi lançado pela California Filmes. E imagino que você também, né, ou foi sessão, né, de cinema e tudo mais. Foi no cinema. Foi no cinema. Só que ao contrário de você, eu paguei pra ver. Porque, enfim, ainda nessa pegada de cumprir a filmografia dela toda quando sai, onde sai. Né? Uhum, Mas eu me lembro que na época que lançou, eu até fui um pouco condescendente um pouco com o filme, até tentei ver algum aspecto positivo dele e tal, mas na revisão. Assim, antes dessa revisão, eu tinha feito outra revisão e, nossa, eu acho muito complicado. Assim, eu gosto dessa ideia de tê-la numa coisa meio. Meu, ter alguma coisa meio Hitchcockiana ali, né? É, mas eu acho a condução péssima, assim. Eu não gosto da direção desse filme, acho que a direção. Eu não vejo vida nessa direção, assim. Eu não gosto do personagem do Colin Firth, apesar de achar que é bem interessante vê-lo fazendo um sujeito tão ruim desse nível, assim, sabe? uhum, Mas é um personagem muito unidimensional pra mim. Assim. Eu acho o final péssimo, assim, é uhum, muito, muito um emaranhado ali de decisões e a tentativa de resolver a história muito rápido, assim, é um uhum, curto, enfim, assim. E eu, agora assim também não chega a ser um filme que me causa raiva, sabe?
o que eu acho que mais inquietante ainda é a questão da indiferença. Assim, ele é meio qualquer coisa, né, Uhum, é meio que tipo, parece um filme tapa-buraco na carreira dela, sabe? uhum. Que pra continuar nativa, pra continuar fazendo coisa, sabe? E eu não vejo nada de muito vibrante nesse filme, não. Uhum. Na realidade, o meu primeiro contato com o filme foi o livro. Eu li É, antes de dormir sim, o autor é o S.J. Watson. E assim, é, o, é bem aquele tipo de livro assim que ele tem assim uma premissa bastante instigante assim, que é o suficiente para te fazer engajar naquela leitura, né? sim. Mas ao mesmo tempo ele é um tantinho vagabundo, assim, né? Sendo bem claro, né? É aquele suspense que ele parte de uma boa premissa, mas ele tem um Sim, desenvolvimento bastante aborrecido. Meio que na linha também, né, que a gente viu recentemente A Mulher na Janela, que teve adaptação aí com sim, a verdade. Amy Adams. Ganhado. E a mesma coisa, né? Aquele suspense literário que ele tem uma premissa curiosa, no caso de Na Mulher na Janela, é essa mulher que é incapaz de sair do apartamento dela, e aí tem toda uma trama de mistério em torno disso, né? E aqui, antes de dormir, nós temos essa mulher amnésica que vive a versão séria de como se fosse a primeira vez Meu da Deus, Drew dessas Barrymore. comparações. É. Mas apesar disso, eu até gosto do livro, porque a construção dele é diferente do filme, porque Hum, basicamente a protagonista, a Cristina, ela escreve as memórias no diário. Eu acho que hum. isso dentro usado como recurso literário é bastante interessante, né? Você É, está lá sim, lendo um livro verdade. e é nessa linguagem, né, que a protagonista, enfim, ela toma notas, né, da sua vida. Aí o filme ele tenta fazer isso, né, também mudando a Adaptação, né? linguagem, né? É. Agora é ela pegando a câmera fotográfica e se gravando, Mas não é mas nada genial, assim. não funciona, assim, É. não. Eu acho que eu entendo porque é uma escolha que corresponde com a linguagem que essa história está sendo contada agora, Sim. mas eu A acho que ela gente, reduz demais, assim, ela castra demais a atenção a da. gente falou do Minha Vida, né? Aquela Uhum, coisa do recurso do personagem do Michael Keaton gravando as coisas pro filho. Eu acho que é, é até aquilo assim, claro que com todas as restrições possíveis, mas aquilo ali é mais interessante do que isso aqui. uhum. Desculpa, ainda estava Não. digerindo aqui. Então, eu acho engraçado que é um filme que tem uma galera que gosta dele, né? Se você for ver média desses agregadores de avaliações de público, né? Antes de Ele dormir? tem uma nota assim Hum. razoável, acho que em torno ali de 6,1, Sim. 6,2, não sei. E eu sei, acho que talvez a galera curta, por, eu não sei, de repente ter essa vibe meio tarde de Supercine, sabe? Super sim. É, Eu acho um Super Cine mais melhor do que um Super Cine Reféns, assim. Mas, é. é, não sei, assim, ele me passa essa coisa meio qualquer coisa. Não me inspira nenhuma. Ah, é um filme muito morno, assim, na carreira dela pra mim. Assim, Uhum. que eu sou muito indiferente, não sei. É... Ai, não. Eu Então, até acho que eu até acho que é isso, ele não compromete tanto, não compromete tanto quanto você fazer um reféns, assim, uhum, que é bem ruim, assim, sabe? uhum, Que é um negócio bem tosco e medíocre, sabe? Eu não uhum. acho que chega a ser isso, assim, mas não é uma coisa que mexe muito, assim. É que quando você pega essas tramas vagabundas e grava no Reino Unido, tem uma sofisticação, né? É isso Da- que tem uma coisa que talvez incomode um pouco, assim, dele ser essa coisa que você olha que é uma coisa.
que é uma coisa vagabunda, mas assim, que tem essa roupagem meio chique, que é pra tentar Uhum, ser chique, assim, então não sei. Tem uma coisa nele que não me apela, assim, não me traz nenhum. Porque o Reféns, assim, eu acho que você. Eu não sei se porque eu tô fazendo essa comparação constante com o Reféns, mas só o que me veio à cabeça, assim, a gente tem uma coisa que é assumidamente medíocre, que você, de alguma forma, é vou usar um termo, é da poética do negócio ali. Tem aquela é, coisa meio bizarra, assim, que você ri involuntariamente das coisas. Acho que ele tem até uma consciência. Não, acho que não tem consciência, mas assim, é uma coisa ruim que é escancaradamente ruim, assim, essa coisa meio maquiada que eu acho que antes de dormir tem, que me dá uhum, um certo desconforto, assim, de você ver que é uma coisa que não tem muito estofo, mas que quer aparentar alguma coisa uhum, mais grave, mais complexa, mais elaborada, assim, não sei. uhum. Eu acho que eu quero entrar na questão da revisão, porque tem dois aspectos que me chamam muita atenção. A primeira é que eu não sei se eu gosto da Nicole Kidman aqui. Não vou dizer que é Hum, uma interpretação comprometedora e tudo mais, só que eu sim, não sei, é uma personagem, não é correto dizer plana, mas é o que eu quero dizer é que é uma personagem que eu acho que ela não consegue transmitir a partir dessa personagem o desespero real, né, dessa situação, sabe? De você acordar sem saber quem você é, onde você uhum, está, o contexto do ambiente que você vive com seu marido e tudo mais, o porquê você não, não consegue reter sim. lembranças das coisas. Eu não sei, É ela uma, fica. Acho que é uma a. situação bem complicada, bem, assim, imaginamos que seja uma coisa muito desesperadora, é, né? E assim, claro que a gente tem aquelas situações, né, de filmes que, por exemplo, tratam com a questão da memória, quando é o Alzheimer, e você entende Sim, porque isso está ligado também ao processo de envelhecimento, então é como se a pessoa estivesse quase num estado vegetativo, no sentido de sim, sim. nem saber como reagir às coisas, mas a outra é você ser uma pessoa jovem e você ter a consciência, do que está acontecendo com você e assim, sabe, não conseguir transmitir a Uhum, angústia, né, de estar preso nessa sim. armadilha, né? Ah, e aquela coisa dela tá casada com um cara e em alguns momentos ela meio que não saber se ela tá segura daquilo ali, né? Tá, É. não sabe quem é aquela pessoa com que ela se casou, se ela se ela teve algum problema no casamento e tal. Uhum, Então, também eu concordo com isso. uhum, Me passa também essa sensação. tá. E a outra coisa que me incomoda, acho que é a própria função dos personagens, assim, sabe? Porque são personagens que existem unicamente como recurso para que o mistério aconteça ou para que as peças se encaixam, sabe? Aí a Sim, gente tem, né, o personagem do Mark Strong e o médico tem as condutas meio. nossa, é meio até meio ridículo essa maneira como esse personagem é desenvolvido, porque do nada ele desenvolve um interesse amoroso pela personagem. É, E o que eu acho mais ridículo é que tem um momento em que ele assusta a Christine, que ela começa a ter dúvidas em relação ao caráter dele, mas isso acaba rendendo uma consequência que, sabe, não aumenta o mistério sobre o personagem, né? Que é aquele momento que eles estão no carro. Aí você imagina, tipo, uma pessoa ela te agarra, né, no público, é, te injeta alguma um coisa, sedativo. é um sedativo, te carrega pro carro, e É, aí você tá de volta na sua casa, você tem lembranças, né, memórias desse episódio e reage de uma maneira, assim, totalmente... indiferente, né? É, E eu também não vejo isso ser retomado, sabe? Essas uhum, DVDs, assim, é um negócio que eu fiquei meio sem. Ficou meio sem nexo isso. é.
E aí tem a personagem da melhor amiga também, Sim, que reaparece para uma única cena. O ela até, final. tipo, você fica em um certo nível entre todos até. E tem aquela coisa dela. Ah, é a melhor amiga que traiu Hum, a Christine, mas tá tentando fazer algum tipo de reparação. Então tem né? uma. Agora o personagem do Colin Firth eu acho meu. Não Não, eu sei. acho ele a melhor coisa. Eu vou discordar radicalmente do senhor, porque o Colin Firth, para mim, é sempre esse sujeito polido, né? O ideal Sim, das heroínas de comédias românticas. sim, E eu gosto muito da maneira como ele vem como esse personagem sereno, né? Que sim. parece viver exclusivamente do trabalho, mas também dessa situação É, delicada. E, eu acho que é um personagem que ele consegue criar dúvidas o suficiente para uhum, você, ao mesmo tempo, ter empatia, também desconfiar. Eu acho que o momento em que, já vou entrar em spoilers, ele sim. efetivamente mostra a sua natureza, suas intenções, eu acho bastante. Eu acho que Oh, ele uhum, consegue ser aquela coisa amassadora, uma coisa que eu não imaginava que o Colin Firth pudesse transmitir, assim. é, Acho que ele consegue transmitir isso, eu concordo. Agora, tipo, às vezes ele não sei, assim, ele me passa a sensação de faltar algo sobre aquele sujeito, assim. uhum, E principalmente sobre a relação dele com a Christine, a relação prévia de como é que eles em algum momento se conectaram, uhum, sabe? Ou a psicologia daquele sujeito, assim, eu acho que fica muito reduzido ao cara escrotão em uhum, nível máximo, vilão, psicopata que não tem, que é o mal encarnado, sabe? Não que eu quisesse humanizar esse sujeito, assim, mas que eu uhum, buscasse algo mais complexo na psicologia daquele personagem que eu às vezes não vejo, mas eu acho que ele consegue sim, uhum, trazer essa instabilidade, essa dúvida. Quando ele precisa ser ameaçador, ele é muito ameaçador. é, E uma coisa que eu confesso que eu nunca, até então, eu nunca tinha visto o Colin Firth apresentar. É um tipo de personagem meio que insuspeito de eu ver ele fazendo. é, Não só de eu ver ele fazendo, mas de eu ver ele conseguir fazer tão bem. é. Né? E quando eu assisti esse filme, foi algo que até a gente discutiu no episódio de Segredos de Sangue. Quando eu assisti Sim, esse filme foi que aí eu rememorei, acho que é, seria interessante se de fato ele fosse o Uncle Charlie sim, naquele filme, sabe? Eu acho que ele, sim. Ele podia fazer uma assim, coisa muito mais assim, uhum, punk, né? De. é. É, é. Não, de certa forma, sim. É. E eu acho que ele até tem a melhor cena do filme, que você tem aquele momento. Acho que isso que eu queria dizer de surpreendente, que eu acho uma boa cena. Que é aquele que a Christine, ela meio que prepara, né, toda uma declaração para ele, dizendo o quanto ele Sim. foi amável, quanto ela foi Uhum. errada e tudo mais. E aí ele vai lá e dá um tapão nela. Eu acho essa cena muito. Me pegou de surpresa, assim. Também é Embora eu verdade. já tenha lido o livro e tudo mais. E ele tem outros momentos ali que ele tem esses picos de ameaça, de violência que eu Sim. acho muito bons. Mas sim, o senhor tem total razão em relação à questão da psicologia ou a falta dela, mas isso contamina todos os personagens aqui. Olha que são pouquíssimos personagens, né? Ah, o do marido, nossa, ridículo aqui. E aí, novamente, né, o quanto esse filme utiliza esses personagens apenas como recursos para o mistério e tal, a questão da cicatriz, uma coisa totalmente É. besta, assim, meio primária, assim, para desenvolver no suspense. Uma coisa que eu fiquei em dúvida, assim, Hum, a coisa do recurso do vídeo da câmera que a gente tava falando, né? hum, Esse filme de 2014, 2013, assim, eu não tenho uma recordação de como é que tava essa coisa de iPhone, smartphone naquela época, assim. hum, Mas era uma coisa já disseminada, porque eu confesso que eu estranhei por ser um filme tão recente, hum. o uso do recurso de uma câmera digital, assim, sabe? Quase uma É, cybershot, porque assim, uma ou será que eu bridge. estou enganado e que
Não, smartphone é uma coisa muito, muito, muito recente mesmo. Mas eu fiquei com essa dúvida na cabeça. Será que, enfim, Eu acho que foi um ano em que a questão, por exemplo, de iPhone não era, né, tão presente quando a gente vê agora, né, sim, em audiovisual. E eu acho que era um momento também de transição, assim, para o próprio smartphone se tornar um item, assim, de consumo sim, mais acessível, assim. uhum, Acho que o filme ele pegou bem um momento de é. transição mesmo. Tem até um Nokia, tem até um Nokia no filme, aqueles Nokias que é De a tecla, tela né? pixelizada, assim, sabe? É. Uhum. É. Mas eu fiquei na E acho dúvida. que e dessa coisa do recurso, eu lembro quando eu assisti pela primeira vez, eu acho que eu até queria que o filme tecesse um comentário sobre isso, né? Sobre tecnologia, no sentido de que é, você apagar tudo que está no cartão de memória é como se também apagasse qualquer coisa, é, Hum, tudo, sei lá, que comprovasse ali a existência de uma memória e tudo mais. Só que acho que o filme é, nem está interessado em uhum. fazer um tipo de comentário nesse sentido. E, Vanderlei, qual é o impacto desse seu filme querido na carreira de Nicole Kidman? Ah, eu não sei se ela lembra desse filme, se tem alguma recordação. Hum, Talvez, assim, eu acho que uma coisa que fica do filme mesmo, assim, é essa parceria dela com o Colin Firth, que nesse período foi uma coisa meio que constante. Eles fizeram é, 3 filmes, então é uma relação meio que perdurou. Eu acho que eles estão muito bem em cena, assim. Mesmo eles não tendo feito nenhum filme, uns melhores do que outros, claro, mas assim, nada de tão memorável na carreira dela, assim. Eu acho que eles se dão muito bem em cena, então talvez esse ponto, assim. Mas acho que sobre essa parceria eu gosto do fato de, sabe, ela estava meio que apoiando ele em uma longa sim, viagem, tinha agora isso, ele é. meio que retribui. Eu gosto disso também. Mas eu acho uma pena, né, que não duas parcerias eram para ser quatro, na verdade, né, que o Paddington, Eu até não- lembro, você me corrigiu. Não, que o Paddington ele ia dublar, né, o personagem, e É aí porque teve o mestre dos queridinhos do É visual. verdade, eu me Ia esqueci ser 5, a gente totalmente. ia ter 5 filmes É dele. cinco. Nossa, eu me esqueci totalmente o Mestre dos Gênios. Esse é um filme que a gente precisa falar, inclusive. É, são Nossa, 5 filmes que eles é. estariam juntos. Eles fizeram o Segredo de Sangue, o Paddington, que não foi, mas eles fizeram 3. Nossa, mas assim. Imagina ser uma overdose dos 3, Se dos eu 2 filmes. fosse o Keith Urban, eu ficaria desconfiado. Mas é legal isso mesmo, você falou Uhum, da longa viagem, ser o filme dele, né? E aí, uhum. tipo, ela meio que deu um suporte, uma coadjuvante, e aí é o contrário nesse, né? É, E, enfim, e eu acho que os dois funcionam muito bem juntos, eles trabalham muito bem juntos. é. No Genius eles nem contracenam, eu acho, nem tem cenas juntos, Eu mais ou acho que menos. tem uma cena em que ela surge, e ele tá em cena, ele tá ali É, presente, né? Que acho que é o momento que ela injeta vários comprimidos, né? Acho que verdade, é uma verdade, cena que ele tá presente. verdade. Então, eu lembro que na pouca promoção que esse filme teve, eu acho que me deixou muito claro de que, assim, os outros é um filme importantíssimo, essencial dentro da filmografia da Nicole Kidman. Eu acho que é também para ela um dos trabalhos favoritos. E acho Sim, que desde então ela sempre teve um desejo, de certa forma, investir outra vez em um no suspense. gênero, né? A gente teve, assim, reféns, não sei como Esse dizer. Holland, Michigan, eles estão. Que é esse filme que ela Hum, fez, né, pra ser lançado no ano que vem na Amazon. Ele uhum, tá prometendo ser uma coisa tipo assim, um é, suspense. Pelo menos ele se vende dessa forma, um suspense hitchcockiano, né? Tem é. esse Baby. Baby Girl, não sei, que é um que é daquela diretora do Morte, né? Sim. Também tá se vendendo como um Uhum, suspense nessa pegada. Eu também sinto isso, que ela gosta muito do gênero desde os outros e que ela tenta, é. de alguma forma, emplacar alguma coisa nisso, assim. E teve o The Undoing, na minissérie que a gente falou há É verdade, pouco. sim.
E ela comprou os direitos de a garota do livro, a Mulher Silenciosa, que acabou não rolando, né? A, Sim. eu lembro que eu comprei o livro só por causa disso, eu não li porque não acontecia mais nada, né, de novidades. Que eu acho que o Adrian Lyne, né, ia voltar com esse filme, mas ele acabou fazendo Hum, aquele com aquele. Ben Affleck e a Ana de Armas. É, Mas eu mas gosto dela no, eu gosto dela no gênero, assim, aham, acho que se ela fosse contemporânea do Hitchcock, por exemplo, ela certamente estaria no filme dele. é, uhum, Eu acho que ela consegue protagonizar um filme de gênero muito bem, assim, mas antes de dormir, uhum. tô muito. Bom, Vanderlei, mas é isso. Acho que deu o nosso tempo. Eu quero agradecer a sua participação. Eu É, agradeço. e quem acessem Chovendo Sapos, canal, site, redes sociais do Vanderlei. Acessem a playlist com todos os episódios do Arquivos do Nicole Kidman. E quem quiser assistir antes de dormir, atualmente só em mídia física, porque não tem em nenhum streaming. É. Eu acho que acho que não sei se ficou um tempo na Amazon Prime Video, alguma coisa assim, Tava no mas HBO uma época, eu lembro, talvez também. mas não tem mais não. Né? Até a data que a gente gravou aqui não tava. É. Mas é isso. Até o próximo episódio. Muito obrigado por quem ficou até aqui e tchau. Tchau, gente.